E chegou o grande dia. Vocês pediram tanto que eu trouxe para vocês a minha receita secreta de geladinho gourmet de chocolate com pimenta. Uma verdadeira delícia. Olá, eu sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. E além da minha receita secreta de geladinho gourmet de chocolate com pimenta, você ainda vai aprender uma maneira super fácil de fazer as casquinhas de chocolate para os seus geladinhos trufados. As quantidades dos ingredientes utilizados, como sempre, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais para você encontrar tudinho. Eu tenho aqui a nossa pimentinha, ou melhor, 2 pimentinhas. E para a casquinha de chocolate, eu vou utilizar 20 gramas de chocolate e derreter já dentro do saquinho, assim para ser bem mais prático. Esse chocolate é fracionado e fica muito gostoso, mas se você preferir, pode usar o chocolate nobre. Nesse outro saquinho, eu vou colocar cobertura de sorvete no sabor chocolate, para dar uma mesclada e um toque especial ao nosso geladinho. E vou fazer mais um com um saquinho simples. Aqui eu tenho 500 ml daquela base que eu ensinei você a fazer ontem. Então, se ainda não viu a primeira aula, depois do vídeo, clica aqui nesse link aqui em cima e assiste a primeira aula, onde você vai aprender a fazer esta base perfeita. E aqui eu tenho 2 colheres de sopa dessas aqui de chocolate de excelente qualidade, 32%. O sabor do chocolate é fundamental, então tem que ser muito gostoso. E eu vou temperar ele com meia colher de chá de pimenta calabresa moída. Essa pimentinha calabresa é uma verdadeira delícia e é perfeita para temperar assim os nossos doces. Quem já viu outras receitas de palha italiana, brigadeiro com pimenta que eu faço, deve lembrar que eu sempre tempero o chocolate com pimenta, pois assim vai deixar mais saborosa a nossa receita. Esse truque é meu, eu nunca vi ninguém ensinando por aí, então aproveita e já deixa o like, porque essa dica merece muitos likes. Agora, vamos utilizar meia pimenta dedo de moça. Na verdade, 1/4 da pimentinha, pois eu vou cortar esse pedaço ao meio novamente. É muito importante você remover completamente as sementes da pimenta e passar uma aguinha nela, pois o que dá aquele amargo ardido na pimenta são as sementinhas e elas não devem ser utilizadas em receitas doces. Algumas receitas salgadas ainda fica gostoso se utilizarmos as sementinhas, mas nas doces nem pensar. Então, vamos pegar metade da metade que já limpamos da pimentinha e cortar em pedacinhos. Essa receita vai render 4 geladinhos, então 1/4 da pimentinha é o suficiente, mas essa quantidade pode variar, dependendo do sabor da sua pimenta, do tamanho da pimenta que você comprar, enfim. Pimenta é tempero e, como todo tempero, deve ser provado. Vou colocar um pouco dessa pimenta no liquidificador para bater e os outros pedacinhos nos saquinhos de geladinho, pois os meus clientes amam encontrar um pedacinho de pimenta no saquinho. Mas isso você vai precisar saber com seus clientes, se eles vão ou não gostar de achar os pedacinhos de pimenta. Vamos bater bem, por 1 minutinho, 2 minutos no máximo, só para que misture e triture bem a pimentinha. O nosso chocolate já está temperado, então agora é só provar para ver se está apimentado da maneira que desejamos. Aqui eu tenho uma jarrinha com água a 42 graus e eu vou colocar o pacotinho para derreter o meu chocolate. E é só isso mesmo, não precisa banho-maria, não precisa micro-ondas, fazer aquela bagunça, passa o chocolate para dentro de um outro potinho com bico para botar dentro do saquinho, nem pensar. Eu gosto de praticidade. Então meu chocolate eu já derreto assim, direto no saquinho. Nesse outro saquinho, eu vou colocar a calda de chocolate. Para isso, eu suguei bem o saquinho e deixei assim, para não fazer muita sujeira ao colocar a calda de chocolate.
Essa medida é a olho, então coloque uma quantidade que deixe o seu saquinho bem mesclado para dar um efeito bem bonito ao seu geladinho. Você pode utilizar a calda em outros sabores de geladinho também, mas nesse de chocolate com pimenta faz um verdadeiro diferencial e dá um charme especial ao nosso geladinho. Então, se não quiser usar a casquinha de chocolate, coloque a calda que vai ficar maravilhoso. Nesse tempo, o nosso chocolate já derreteu. Agora é só tirar a jarrinha, amassar com a pontinha dos dedos caso tenha ficado algum pedacinho de chocolate sem derreter e podemos espalhar o nosso chocolate para fazer a casquinha trufada de chocolate. Mas antes eu vou colocar uns pedacinhos da pimenta dedo de moça aqui no saquinho. Como eu falei, meus clientes amam encontrar pedacinhos de pimenta na casquinha de chocolate. Mas isso você vai ver com o tempo e vai saber se seus clientes gostam ou não de encontrar os pedaços. Se eles não gostarem, não tem problema, é só não colocar os pedacinhos. Mistura bem com as mãos para que os pedacinhos se misturem no saquinho e agora vamos alisar a nossa camada de chocolate. É assim que fazemos para qualquer geladinho com essa casquinha de chocolate trufado. Vai esticando o chocolate com a pontinha dos dedos até chegar à altura que você deseja no saquinho. É bem simples e muito prático. Eu não derreto chocolate de nenhuma outra maneira que não seja direto dentro do saquinho. Porém, isso funciona com chocolate fracionado. Se você for usar o chocolate nobre, tem que derreter à parte, fazer a temperagem, colocar em outro recipiente e aí sim colocar no saquinho. Eu não faço assim e não aconselho que você faça. Para esse geladinho, eu utilizo 150 ml do líquido e com a ajuda de um funil eu vou colocar dentro do saquinho. Esses saquinhos com chocolate às vezes se grudam, então comece a colocar devagar a mistura de geladinho para evitar que ela transborde. Quando o saquinho se separar as laterais, pode encher até o final, que não tem problema. Agora é só fechar e amarrar os nossos geladinhos. Mas aí tem mais um pulo do gato. Pega um pouquinho abaixo do líquido, dá uma apertadinha e gira o saquinho. Isso vai fazer com que você elimine totalmente o ar dentro do saquinho dos seus geladinhos. Tem gente que vai dizer que não precisa. Ok, mas para quem está começando é uma excelente dica. E uma outra dica muito boa é utilizar essas borrachinhas de silicone para amarrar os saquinhos. Se eu fosse depender de fazer nós, eu não faria geladinho, pois eu nunca consegui me acertar em amarrar o saquinho com um nó. Então, eu utilizo essa opção da borrachinha de silicone para amarrar meus geladinhos. E isso você encontra em qualquer loja de cabeleireiro. Vamos fazer agora a outra versão do geladinho no saquinho com a cobertura de sorvete. Da mesma maneira, vamos colocar os 150 ml no saquinho, apertar um pouquinho abaixo do líquido para tirar o excesso e garantir que não vai ficar com ar. Gira um pouquinho o saquinho e retira o excesso de líquido que ficou. Assim, o acabamento dos seus geladinhos vai ser perfeito. E vou novamente amarrar com esses elásticos de silicone. Mas isso fica à sua escolha. Se preferir, amarre com um nozinho ou com uma fitinha. Enfim, como achar mais fácil. Para mim, essa é a maneira mais fácil, então eu faço questão de passar essa dica para vocês nos meus cursos. E tem muito mais dicas nos meus cursos vindo por aí. E prontinho, aqui está o nosso segundo geladinho com a calda de sorvete. E agora eu vou fazer um sem nada, colocando apenas alguns pedacinhos de pimenta no saquinho para você ver a diferença e as 3 versões que pode fazer do seu geladinho de chocolate com pimenta. São pouquinhos pedacinhos, como você pode ver, é só para dar um charme a mais ao nosso geladinho. Porque a pimenta, ela é forte, então quando a pessoa morder esse pedacinho, vai sentir aquele gostinho picante de pimenta, que é uma verdadeira delícia. Vamos completar o saquinho também, colocando 150 ml e da mesma maneira apertar um pouquinho abaixo do líquido e girar, removendo o excesso. Assim, o acabamento vai ficar sempre perfeito. Depois é só amarrar com os elásticos de silicone, como já fizemos nos outros geladinhos, e está pronto para colocar os nossos geladinhos a gelar. Por quanto tempo, Mia, eu tenho que esperar gelar? Isso vai depender muito do seu freezer. Tem freezers que fica pronto em 6 horas e tem outros freezers que levam 12, 18 até 24 horas para congelar os geladinhos. Então, faça o teste e veja como o seu freezer se comporta com os geladinhos. Prontinho, aqui estão os nossos deliciosos geladinhos de chocolate com pimenta. E não esqueça de cortar o excesso do saquinho, mas corta agora,
antes de levar para gelar. Porque se você colocar para gelar com o excesso do saquinho, é bem possível que você esqueça e na correria entregue ao seu cliente algum sem cortar. E não fica um acabamento bonito. Assim cortadinho, fica muito mais bonito os nossos geladinhos. Que tal? Gostaram desse geladinho de chocolate com pimenta? Então, deixa o like aí. Esses likes são muito importantes. Se inscreve no canal e marca o sininho porque amanhã o nosso curso continua e eu não quero que você perca nada. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.